No programa de hoje vamos falar sobre Tiny Dungeon, um RPG minimalista em que você consegue adaptar para vários microcenários. Ficou interessado? Acompanhe a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, no Programa dos Perdidos. Esse programa é mais um programa em parceria com a Retropunk Publicações e a gente escolheu falar do jogo de RPG Tiny Dungeon, que, como eu disse, é um RPG minimalista. Ficou interessado? A gente vai falar um pouco mais sobre ele. Só que antes o Fábio tem um importante recado para vocês. Contigo, Fábio. Pessoal, é só para lembrar da nossa parceria com a Retropunk, que ela também dá vantagens para você que estiver assistindo o nosso vídeo aí, for nosso seguidor nas redes sociais. Você tem o nosso cupom para usar na loja deles, na loja virtual, é o Perdidos10, dá 10% de desconto. E lembrando ainda que neste mês agora de maio é aniversário da editora. Então tem vários produtos que estão com desconto, com 30% de desconto. Se você usar o nosso cupom maroto, você ainda soma mais 10% aí. Então tem muita coisa legal lá, dá para aproveitar com precinho camarada. E Fábio, como é que eu faço? Eu estou assistindo aqui o vídeo dos Perdidos, fiquei interessado, o que eu preciso digitar, onde que eu digito? Sim, obrigado. Você vai entrar lá na loja, escolher os produtos que você quiser, colocar no seu carrinho e na hora que você for fechar a compra, tem um campo lá que é assim, tem um vale desconto, tem um cupom, e aí você digita lá Perdidos 10, que eles vai contabilizar o seu desconto na loja, beleza? Perfeito, meu amigo. RPG minimalista. Você sabe o que é isso? Cara, é mais simples do que parece. É um RPG em que ele vai simplificar as regras para que você jogue de uma forma mais descompromissada, de uma aventura mais rápida, às vezes uma aventura que vai durar somente uma sessão, ou para quem está começando. É uma excelente porta de entrada, porque a ideia é simplificar ao máximo. Vocês vão perceber aqui quando a gente falar especificamente do Tiny Dungeon. E o nosso amigo André Loreto, que devido ao seu sangue élfico, ele estava presente na criação do primeiro RPG, quando estavam lá fazendo, né, o pessoal, jogo de board game, as miniaturas, aí o Loreto pegou, estava lá e falou assim, cara, acho que pode rolar aqui uma interpretação, esse pessoal vai gostar. Qual é a tua impressão como mestre, André, desse RPG minimalista? Você que participou da criação do RPG, o que tu achas, assim, ver isso de uma forma resumida? O Loreto era papagaio de pirata do Gary Gygax, né? Ele tava aqui do lado, né? Não, bota o D20, bota o que D20? Não, bota aí o D20, pô. Depois te inventa isso. Olha, conhecendo o Loreto, inclusive, quando o cara rolou e tirou um, e se ferrou, hein? Se ferrou, isso aí vai dar uma coisa boa, hein? Falha crítica. Esse um podia virar um negócio chamado Fumble, né? Não, cara, assim, eu acho que para começar, né, é um sistema sensacional para quem nunca jogou RPG, cara. Porque como a gente joga há muito tempo, por exemplo, o Dungeons and Dragons, pra gente já é uma coisa meio que automática. Fazer personagens, né? O mecanismo de combate, o mecanismo do jogo em si, né, cara? Pra gente é uma coisa meio que já tá no nosso DNA, né? Jogar o D&D, né? Mas pra quem nunca jogou, cara, e vê aqueles 3 livros ali, cara, realmente é um negócio que te dá um certo, ainda mais hoje em dia, essa molecada que não curte muito livro, né? Então, assim, intimida talvez um pouco, cara, tem que estar com muita vontade para poder jogar e tal, né? E esse não, cara, esse você vai absorver muito facilmente as regras, o mecanismo do jogo e começar a jogar rapidamente, cara. Né? Então eu acho que isso é o principal, né, cara? Não tem muita complicação para você jogar, mas continua sendo um RPG. Não é um board game, não é um board game que simula um RPG, é um RPG. Fábio, faz a introdução daí do Tiny Dungeon para os nossos perdidos que nos acompanham. Cara, eu acho que pegando carona aí no que o Loreto falou, eu acho que um bom resumo é esse. É um jogo de porta de entrada, tá? Que ele vai ser muito, muito útil para quem já ouviu falar do que é RPG, mas não sabe direito o que é. E aí, quero jogar, tenho curiosidade.
Mas aí, pô, não vou pegar um calhamaço aqui para ler, para fazer um personagem e de repente morrer logo aqui, ou, né? Então, nesse aspecto, o Tiny Dungeon é perfeito, porque você consegue absorver as regras rapidamente, começar a jogar logo e se divertir, que é o principal do RPG, né? Mas o que eu gosto do Tiny Dungeon também é que ele é um sistema bastante versátil, até nesse aspecto. Porque assim, a gente aqui, a gente já joga bastante tempo e tal, mas pô, a gente tá com pouco tempo, ou a gente quer uma aventura só pra gente se divertir, uma one shot e tal, resolve muito bem o Tiny Dungeon. Mas se quem quiser incrementar um pouco mais as regras, quem gostar mais de regra, um sistema um pouco mais refinado e tal, o próprio livro básico já te dá várias opções para incrementar as mecânicas do jogo, né? Então ele não serve só para quem nunca ouviu falar, ele não é um ABC do RPG, não, ele é, como o Loreto falou, ele é um RPG completo para te dar a experiência completa, só que com uma mecânica mais simples para quem não está acostumado com milhões de dados, enfim, né? Mas para quem está, ele também tem essas regras opcionais para, né, diferenciar o dano das armas, por exemplo, enfim. Para quem curte assim, um pouquinho mais de regra, também tem opção. Então, isso eu acho bacana, ele ter essa versatilidade para atingir diferentes públicos. E a gente falando minimalista, está perguntando, tá, já falou que é mais simples, mas mais simples como? Você só usa, por exemplo, dado D6. Já é uma vantagem. D6 você é aquele já não dadinho tem mais de 6 lados, tá, gente? Que é o dado de 6 lados que qualquer jogo de tabuleiro tem. É o dado tem padrão e tal. que você jogou War, que você jogou no Banco Jogo da Vida, Banco Imobiliário. O Jogo da Vida era uma piorra, né? Uhum. Mas tinha dado também, não tinha? Não lembro mais. Não lembro. Também não, Fábio, acho que não. Eu acho que não, né? Fumble. Então, ele usa o D6. Outra facilidade que tem é dano. Cara, dano, via de regra, é 1 de dano. Não importa ali quanto sua arma vai causar 1 de dano. Pontos de vida. Você tem pontos de vida pouquinho, não é um negócio assim, vai somar, puxa Constituição, puxa daqui, não. O jogo já vai dizer, dependendo da herança que você for jogar, que a gente vai abordar isso lá na frente, ele já vai estabelecer, são poucos pontos de vida, porque também só é um. Os teus testes também são mais simples. E uma coisa que ele traz para incrementar é a questão de vantagem e desvantagem, que é para quem jogou o D&D quinta edição. Em alguns testes você joga com mais um D6, em alguns outros testes que são mais difíceis, ou você está numa condição adversa, você joga com menos um D6. Mas via de regra são 2. Não é isso? Sim. Mas assim, como estás falando aí, Oswaldo, mesmo falando assim rapidinho e tal, é simples de você entender, né? Parece regra de um jogo comum, assim, não é? Porque às vezes eu tenho a impressão, né? Quem nunca ouviu falar de RPG ou quem está tendo o primeiro contato, dependendo do sistema que a pessoa foi apresentada, pode ser realmente intimidador, porque você tem regra para tudo, você tem 200 combinações de dados, você tem 30 mil condições que você pode somar ou diminuir bônus. Assim, no Tiny Dungeon não, é muito simples. Olha, você vai jogar 2d6. Se você tiver numa condição de vantagem, você joga mais um. Se você tiver numa condição de desvantagem, joga menos um. É mais fácil de entender, é mais simples. E é interessante também... a gente sempre fala de expandir o hobby, né, de trazer mais pessoas e tal. Até pra gente que já está numa certa idade, que, por exemplo, tem filho pré-adolescente, filho criança, excelente jogo para você introduzir o seu filho no mundo do RPG. Ou jogar com ele, melhor ainda, né? Justamente porque ele é um jogo de regras mais simples, a criança vai conseguir pegar mais rápido e se divertir mais, eu imagino. Né? Então, sim. Só vejo vantagens. Quer ver um outro exemplo de coisas simples? As armas. Armas à distância, que é o arco e flecha, a funda. A questão de armas pesadas, que são as armas com 2 mãos. E armas com uma mão. Não importa se é uma adaga, se é uma espada, se é um machado, se é uma massa. O dano que ela causa, tirando uma outra condição específica do jogo ali, que é se você se especializar, mas é basicamente 1 de dano. Então, assim, é tudo muito simples no jogo. Ah, mestre, mas eu quero que a minha espada tenha um cortante daqui, ela seja feita com metal diferente e que não sei o que mais. Ok, você pode. Ela vai continuar causando 1 de dano.
Entendeu? Não, mas aí você pode, né? O mestre tem a liberdade de falar em determinado momento do jogo, olha, tua arma ela foi feita de uma forma especial, ela vai dar um de dano, mas dependendo da situação, você dá 2. Pronto. Você pode adaptar. É porque, assim, é tudo balanceado também. Não, obviamente não é à toa, né? Tem todo o game design por trás da história, né? Então você ter essa versão mais simples, de você ter poucos pontos de vida, tá balanceado com as armas darem 1 de dano, né? Então, sei lá, o personagem começa com, não sei, 8, 9 de vida, você aguenta 9 golpes. Isso é né, razoável. O humano começa com 6, olha aí. Uhum. Assim, eu sou totalmente favorável a isso. Eu quero testar o jogo nessas regras bem simples mesmo, porque assim, às vezes é legal, mas eu confesso aqui de público, às vezes cansa um pouco você ter que memorizar tanta regra, ou vai pegar a ficha, parece um textão na ficha ali só para explicar a regra daquele poder, daquela magia e tal, não sei o que. Então, às vezes, principalmente a gente que já está assim, numa certa idade, tu vai jogar ali para te divertir, para esfriar a cabeça. Eu ainda tenho que fazer 30 contas e anotar 500 condições para cada magia que eu tiver, é cansativo. Uma outra coisa interessante que o jogo tem é a questão de traços. Esses traços que eles vão dar suas características únicas aos personagens. Lembra um pouco, pessoal, para quem era da velha guarda no Dungeons & Dragons, os feats. Ele lembra um pouco. Mas a ideia dele é realmente, eu sou humano, ok, mas eu quero ser um humano druida, eu quero ser um ranger. Como não existem essas classes, você escolhe esses traços, e esses traços eles vão dar algumas características ao seu personagem. Você escolhe então, 3, assim, né? É simples, mas 3, aí dependendo de algumas condições, alguns podem ter até 4, né? Mas é simples, mas o jogo ainda assim permite um detalhamento que ele vai refletir no role play. E já que a gente estava falando de personagem, algo muito interessante também que tem nesse jogo são as raças, que na verdade ele não chama de raças, chama de heranças. Fábio, fala um pouquinho pra gente aí dessa mudança e o que ele traz de diferente no Tiny Dungeon. Olha, eu curti as heranças, né? E eu acho que elas são diferentes assim do que a gente está acostumado na maioria dos jogos de fantasia medieval. Você vai ter, claro, ali aqueles mais básicos, né? Humano, elfo, que eles chamam de fei aqui no Tiny Dungeon, né? Os anões. Não é feio não, pessoal, é feio de fada, né? que piadinha! Porque, piadinha. Por sinal, é difícil encontrar um elfo feio, né, velho? Enfim, tem essas básicas, mas aí a gente vai partir para um outro lado que eu acho mais interessante, né? Que são os arvorídeos, os lagartinos, os carru, que são os ursos de armadura, né? Então, assim, tem umas raças diferentes e tem mais um que eu tô esquecendo, que é aquele tipo salamandra. Isso, as salamandras, né? Eu esqueci o nome. Elas são muito ligadas à questão do comércio, aí tem negócio dele, algumas podem ser de fogo, aí cura com fogo, são imune a fogo, ou pode ser de gelo. E tem os goblins também, não tem? Sim, tem os goblins. Que faz um meio halfling, né, cara? Assim, tem um negócio desse meio halfling, mas ainda assim é o goblin que a gente conhece. Eles só são... Acho que a grande mudança é que eles são de tendência bondosa, mas para quem jogava World of Warcraft, eles já são inventivos, crianções, brincalhões, fazem traquinagens. Eu acho que até nisso eles foram concisos no Tiny Dungeon, mas sem ser raso, vamos colocar assim, porque as descrições são bem objetivas, mas são interessantes, né? Eles apresentam as heranças de uma forma interessante que te dá vontade de jogar com esses personagens diferentes, pelo menos para mim, assim, porque quem está acostumado a jogar humano, elfo, anão, tudo isso a gente já jogou trocentas vezes. Agora, carro, Salimar, né, que são as salamandras, o carru, que é o urso de armadura, arvorídeo, cara, lagartino. Né? Eles são um povo que se assemelha à árvore, né? Eu não quero chamar de ente, porque, enfim, já dá uma outra ideia que não é a ideia que o Tiny Dungeon passa, né? Mas, assim, são heranças diferentes, são tipos de personagens que o jogador
médio, vamos dizer, de RPG de fantasia medieval, não está acostumado a jogar, né? Então é uma experiência nova, uma experiência interessante. Então eu acho que o Tiny Dungeon ele tem muita coisa a acrescentar para esse cenário de fantasia medieval, que às vezes também, vamos combinar, às vezes é muito parecido uma coisa com a outra, né? Então eu acho que o Tiny Dungeon ele tem um diferencial bacana nesse sentido também. Quer acrescentar algo, Loreto? Eu só queria dizer que tem também uma coisa muito bacana, né, no jogo, que são esses micro cenários, né, cara? Que você já tem isso no livro básico, né? Já tem, se eu não me engano, são 6 cenários diferentes. Eu não lembro de cabeça quantos são. Porque assim, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Tu falaste agora do livro básico. O Tiny Dungeon, ele tá em pré-venda na loja da Retropunk até o dia 23 de maio, tá? Já com preço com desconto. Mas quando você compra o Tiny Dungeon, você não compra só o livro básico. Você também ganha um PDF extra com mais microcenários. Então, vamos dizer, eu não lembro o número exato. Vamos dizer que tenham 6 microcenários no livro básico. Você vai ter o PDF extra com mais 5 ou 6 outros microcenários para você já começar a embalar a sua história aí com muita informação, né? Meus amigos, e o que é o microcenário? Cara, ele pega, ele te dá informações de um microcosmo, sabe? De um mundo específico com características específicas, né? Por exemplo, eu estava lendo, me parece que tem um que é misturado com o Mágico de Oz. Entendeu? Peter Pan, Alice no País das Maravilhas e o Mágico de Oz. Aí então, tem esse microcenário. Exatamente. Então ele pega elementos e coloca num cenário, explica as regras e você joga ali, de acordo com aquelas regras, né? O que modifica um jogo básico de fantasia medieval, entendeu? Se fosse um gancho de aventura, né? Assim, com uma ideia de aventura pronta, só que aí ele vai enxertar com mais informações para ser tipo um mini mundo, né? Isso. Tem um interessante também, a gente até comentou já em outra gravação, que é que ele faz a proposta do microcenário é ele inverter o ponto de vista. Em vez de você jogar com os aventureiros, você vai jogar com um monstro, entre aspas, que tá ali na sua casa, na sua dungeon e tal, e de repente a sua casa é invadida por um monte de gente que quer pilhar os seus tesouros. Sensacional. Essa mudança de perspectiva também é legal, pô. E, pessoal, isso tudo é bem simples, viu, pessoal? Não são páginas e páginas descrevendo esse microcenário e a campanha. São 2, às vezes 3 páginas ali, só com as informações que você precisa para jogar essa campanha / microcenário. Eu acho que até o livro básico do Tiny Dungeon, salvo engano, ele tem menos de 200 páginas, ou 200 páginas no máximo, menos, né? É rápido de ler, gostoso de ler, então assim, é mais uma motivação para você conhecer o fantástico mundo do RPG, ou um RPG mais simples, mas não por isso menos divertido. Perfeito. Outra coisa interessante que o livro básico também tem são os monstros. Quer dizer, se perguntar, ok, e aí como é que eu vou agora ter que adaptar esses monstros? Ele já tem uma variedade muito grande, desde dragão vermelho até inimigos que eles chamam de bucho de canhão, que é aquele cara ali que só vai estar atrapalhando. Tem isso também. E eu sei que tem gente que curte muito dinossauro. Tiny Dungeon tem uma porrada de dinossauro também, né? Lá Verdade, pessoal. Os monstros. Metade dos monstros são dinossauros. Tem até um spoiler, um Tiranossauro Rex e Lich. Então, porque, salvo engano, tem um dos microcenários que acho que é uma terra de dinossauros, alguma coisa assim. Então, por isso que tem vários lá de exemplo. Se quiser jogar um Jurassic Park Tiny Dungeon, acho que tá valendo, né? E outra coisa, pessoal, também que a gente não pode deixar de passar de comentar é a ficha dos personagens, né? É uma ficha bem simples, visualmente muito intuitiva, estão todas as poucas informações que você precisa lá, e tem uma regra que eu não vou dizer que é regra de ouro, mas o jogo ele se dedica um tempo que é questão de equipamentos. Isso daí, o jogo é simples, é minimalista, mas naquele game design você tem ali os espaços. Então, você vai carregar tantos itens, beleza, tem espaço para te carregar. Algo que aí me lembrou um pouquinho até jogos de videogame, como o próprio Diablo, você tem slot para colocar as coisas, entendeu? Então não é porque o jogo é simples que também você vai fazer tudo o que você quiser. E os itens, eles têm uma durabilidade.
Perfeito. Isso é legal também. Isso é legal. Porque, assim, eu acho que mesmo... Olha, tem mecânicas simples, tem algumas coisas, como tu falaste, lembram jogos de jogos eletrônicos, né, de computador e videogame, mas eu acho que é uma coisa que, de repente, quem nunca jogou RPG está mais acostumado. Ou jogou RPG eletrônico. Então, eu acho que essa transição é mais fácil também. Esses conceitos eles são paralelos dos dois jogos e facilita, mais uma vez, quem está querendo entrar no mundo do RPG de mesa. Meus amigos, gostaram de Tiny Dungeon? Dá uma passada lá no site da Retropunk, que tem esse e muitos outros materiais que podem interessar. Não conhece RPG? Tiny Dungeon é uma excelente porta de entrada. Como o André Loreto, que deu ideia para o Gary Gygax criar o jogo, né? Está referendando aqui, pessoal. Então é excelente porta de entrada. Pessoal, a gente vai fazer um programa só com esses contos élficos do André, que ele testemunhou ao longo das eras. Tá certo. Tem que ser rápido, a gente senão eu vou fica por acabar aqui. esquecendo, hein? Tem que ser rápido, senão eu vou acabar esquecendo. A gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo programa. Grande abraço. Falou, galera.